No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa técnica aqui e a gente vai usar ela para desenhar a próxima letra do alfabeto, a letra D. Bora lá? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e como vocês já viram aí na introdução, a gente vai fazer uma técnica super legal para desenhar a próxima letra do alfabeto. Bora começar sem enrolação. Primeiríssima coisa que você vai fazer é abrir uma nova tela. Eu tô com uma tela quadrada aqui, mas você pode abrir o tamanho de tela que você quiser. Eu vou mostrar as configurações da minha tela, 2048 por 2048 com 300 de dpi. Se você quiser uma tela igual a minha, essa aqui é ideal para postar no Instagram. Próximo passo é definir as cores que você vai usar na sua ilustração. Eu fiz uma paleta de cores e eu vou deixar essa paleta de cores linkada aqui embaixo na descrição se você quiser usar as mesmas cores que eu. Mas, lembrando, você pode usar a cor que você quiser. Você pode definir uma paleta de cores para fazer esse tutorial, se você quiser. A primeira cor a ser utilizada é uma cor escura, então eu vou pegar esse cinza bem escuro aqui, mas se você quiser pode ser preto também, não vai fazer diferença. Para brush, a gente vai usar uma monolinha, fica na pasta de caligrafia, ele é um pincel nativo aqui do Procreate, ele tem aí nos seus pincéis do Procreate. Então pega o monolinha e a gente vai fazer um círculo bem grandão na nossa tela. Só dá uma limpada aqui e é só fazer um círculo grande. Fez o círculo, segura um pouco a Apple Pencil na tela, com a mão livre coloca um dedo no canto da tela para ficar um círculo perfeito. E assim como a minha forma, a sua forma ficou com esse espaço aqui, tem que preencher porque a gente vai usar o Drop Color e precisa estar uma forma bem fechadinha. A parte de fora do círculo tem que ficar certinha, a parte de dentro não tem importância porque agora a gente vai preencher com o Drop Color. E aí é só pegar a cor aqui e largar dentro do círculo que vai ficar preenchido. O próximo passo é centralizar esse círculo. Vem na ferramenta de setinha e para aquelas linhas laranjas de centralização aparecerem, o ajustamento aqui tem que estar ligado. Quando você move a forma, vão aparecer essas linhas. Essa linha laranja aqui é a centralização horizontal. Agora é só achar a vertical. Quando formar essa cruz laranja na sua tela, isso significa que a sua forma está centralizada em relação ao tamanho da sua tela, beleza? Então, agora próximo passo, colocar cores dentro dessa forma. Eu vou usar uma pintura meio que em formato de pizza, vou colocar fatias de cores aqui, mas lembrando, você pode usar a cor que você quiser e a forma de preencher aqui que você achar melhor. Isso vai influenciar diretamente no resultado da sua arte. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu vou preencher. Para preencher, eu vou abrir uma nova camada e vou fazer máscara de recorte. Então, clica na camada e seleciona máscara de recorte. Vou explicar como essa máscara funciona. Se você pintar fora do círculo, não vai acontecer nada. Se você pintar dentro da forma, vai pegar cor, porque essa camada está diretamente relacionada à camada abaixo, no caso aqui, o círculo. Então, vai te auxiliar a pintar dentro do círculo. Entendido isso, agora a gente vai fazer aquela pintura que eu falei em formato de pizza. Para isso, existe uma guia de desenho para ficar mais fácil. Vem aqui em Ações, Tela, e aciona a guia de desenho. Vai aparecer essa guia quadriculada, é só clicar em editar guia de desenho, vem aqui em simetria, mas a gente não vai usar essa simetria padrão que eu sempre uso nos vídeos. Então é só você clicar aqui embaixo em opções, selecionar a simetria radial. A gente não consegue enxergar as linhas porque elas estão pretas, da cor do círculo. Então, vamos mudar a cor dessas linhas. É só pegar essa bolinha aqui e arrastar lá para o outro lado e aí as linhas ficam branquinhas. Eu vou aumentar bastante a opacidade para eu conseguir enxergar e vocês também. Certinho, tudo configurado, é só clicar aqui em cima em OK. Quando a gente liga uma guia de desenho, ela automaticamente liga a assistência de desenho na camada selecionada. Mas se a gente for pintar com assistência de desenho ligada, vai pintar tudo da mesma cor e não é isso que eu quero. Para pintar cada fatia de uma cor diferente, você vai ter que desligar a assistência de desenho. Clica na camada e deseleciona a opção assistência de desenho. E agora é só colorir. Eu vou usar essas cores aqui de baixo, tem duas linhas de cores na minha paleta, eu vou usar a de baixo começando desse rosinha claro até o vermelho. Então cada uma dessas cores aqui eu vou pintar uma dessas fatias da pizza. Não tem segredo, escolhe uma das fatias da pizza e começa a pintar. Vou usar a guia de desenho para me auxiliar e vou contornar o espaço que eu quero colorir. Então eu vou fazer o triângulo aqui, lembrando de fechar bem a forma, porque eu vou usar o Drop Color para preencher. Não esquece de pintar bem a sua forma e fechar bem ela também para usar o Drop Color e não vazar a cor para a tela toda. Você vai fazer todas as cores na mesma camada, então eu vou pegar aqui a próxima cor e já vou começar a preencher
a próxima fatia de pizza. Mesmo processo, você vai fazer o triângulo, vai fechar bem essa forma e em seguida usar o drop color para preencher. Eu tô fazendo toda a pintura com o mesmo pincel, monolinha. Quando você terminar de preencher com todas as cores, o seu resultado vai ficar assim. As minhas cores ficaram super coloridas, então a minha arte no final vai ficar super colorida também. No final, vou mostrar para vocês cores alternativas que você pode utilizar. Para o próximo passo, você vai ter que juntar essas duas camadas, então é só fazer o movimento de pinça. E agora o nosso círculo, que era preto, ficou super colorido e tudo numa camada só. O próximo passo é fazer um backup dessa forma, para se a gente precisar utilizar outras vezes, a gente ter aqui um backup. Então arrasta a camada para a esquerda e clique em duplicar. Na camada de baixo você vai renomear para backup e vai tirar a visualização de camada. É só desmarcar esse quadradinho aqui. Agora a gente vai trabalhar com essa camada 1. E para não atrapalhar, eu vou desligar a guia de desenho. Então é só vir em ações e desmarcar essa opção, que aquelas linhas brancas vão sumir. A gente fez uma forma grandona, mas para utilizar a gente vai reduzir bastante essa forma aqui. Vem na ferramenta mover, com a opção uniforme ligada, você vai diminuir o tamanho da sua forma e colocar ela lá no topo. Ainda aqui na ferramenta de mover, se você não gostar da disposição das cores e você quiser essas cores em outra configuração, é bem simples, é só você clicar aqui em girar 45 que você vai girando o seu círculo e aí as cores, como a gente desenhou aqui cada fatia num lugar diferente, as cores vão mudar de posição. Agora a gente vai deixar esse círculo quietinho aqui em cima e a gente vai criar o brush para poder fazer o nosso efeito. Então vem aqui na biblioteca de pincéis, vai pegar o brush monolinha mesmo, que fica na pasta de caligrafia, e vamos duplicar esse pincel. Então arrasta o monolinha para a esquerda e clique em duplicar. Você vai ficar com o monolinha nomeado monolinha 1, e ele tem esse símbolo aqui no cantinho. Clica no brush para abrir o estúdio de pincéis e vamos começar as modificações. Em caminho do traçado você vai tirar o espaçamento, vai ficar em 0. Muda para estabilização e aqui é uma configuração totalmente pessoal. Eu vou colocar Streamline quantidade máxima. Essa configuração vai ajudar na hora de fazer a letra, ela estabiliza o traço e como a gente vai fazer a letra com um traço só, essa quantidade de Streamline para mim é a mais indicada, mas você pode colocar ou não. No menu Apple Pencil, se você usa uma Apple Pencil, você pode colocar a pressão aqui no máximo. Essa configuração é aquela sensibilidade de pressão, então se você aperta a Apple Pencil na tela, o traço sai mais grosso, sem botar pressão, o traço sai fino. Agora a configuração mais importante, você vai vir no menu Propriedades, puxada ao borrar tem que ficar em 100%. Outra coisa também é que tamanho máximo tem que ficar no máximo e tamanho mínimo tem que ficar em 0. Essa configuração de tamanho vai dar uma variação maior de tamanho de brush. Agora, se você quiser mudar o nome do brush, é só você vir aqui em sobre esse pincel, clicar aqui em cima e digitar um novo nome. Eu vou deixar assim mesmo. Com todas as configurações certinhas, é só clicar aqui em cima em OK e a gente tem o nosso monolinha modificado aqui. Agora, a gente vai tirar da ferramenta pincel e vai passar para a ferramenta borrar. A gente vai usar o brush que a gente acabou de criar com a ferramenta de borrar. Então, seleciona a pasta caligrafia e seleciona o brush que acabamos de fazer juntos. A ferramenta de borrar, ela é super interessante. Você vai colocar em cima da bolinha que a gente criou com várias cores e vai puxar. A camada do círculo tem que estar selecionada, tem que ser feito tudo na mesma camada para funcionar. Então, quando você borra a imagem, ela meio que puxa todas as cores para fora, tá vendo? Depende de onde você puxa a cor, vai ficar cores diferentes na sua arte. Lembra que eu mostrei para vocês aqui que vocês podem girar a imagem? Fazendo isso, você muda a disposição de cor, o que vai influenciar diretamente na ferramenta de borrar, porque ela vai borrar as cores em uma configuração diferente. Outras informações importantes. Essa área do brush, o tamanho do pincel, ele não pode passar para fora da imagem, não pode ficar maior que a imagem. Sempre que você for utilizar essa ferramenta, você tem que posicionar o brush dentro da imagem. Se você posicionar para fora, vai acontecer isso. Então, sempre posiciona o brush bem dentro da imagem para depois borrar para fora. E aí você vai escrever a sua letra. A letra tem que ser feita em um único traço para a ferramenta funcionar. Eu sei que pode ser um pouco intimidador fazer uma letra inteira em um único traço, mas você pode treinar várias vezes. Para ficar mais fácil de desenhar essa letra tão complicada em um único traço, a gente vai fazer um gabarito. Então muda para a ferramenta de pincel,
vai usar o monolinha que a gente usou mesmo. Eu vou mudar aqui para cor preta e eu vou desenhar a minha letra aqui embaixo. Abre uma nova camada e aí é simples, você vai desenhar a sua letra. Eu vou fazer um D cursivo, eu quero que ele fique dessa forma aqui. E para te ajudar a fazer a mesma letra que eu tô fazendo, eu vou deixar essa letra aqui linkada na descrição junto com a paleta de cores para download. E essa letra vai ser só um molde para eu passar o traço por cima, então eu venho na camada, clico na letra N e diminuo a opacidade. Agora eu pego o círculo de cor e passo por cima da minha letra. E esse círculo, ele tem que ficar posicionado exatamente onde o seu traço vai começar. O meu traço vai começar aqui, eu posiciono o círculo bem em cima. Mudo para a ferramenta de borrar e agora eu começo a treinar e tentar criar a minha letra. E depois de inúmeras tentativas, o meu resultado ficou assim. E agora eu quero dar um exemplo prático para vocês do que acontece se você não fizer a sua arte em um único traço. Vou fazer todos os passos novamente, como se eu estivesse fazendo uma nova letra. Vou pegar um círculo cromático aqui, vou colocar lá para cima e vou deixar ele bem pequenininho para criar o meu traço. A ferramenta borrar, ela é muito versátil, mas nesse caso, se você fizer vários traços, olha como vai ficar. Vai ficar um traço quebrado e no final vai ficar uma cor só, não vai ter esse efeito. Percebam que cada vez que eu utilizo a ferramenta, as cores ficam diferentes, dependendo da onde eu posiciono o meu pincel e para que lado eu puxo. Então, por isso tem que fazer o desenho em um traço só. Eu sei que é difícil e pode ser intimidador, mas vai treinando que vai dar certo. Bom, e como não tem outro jeito de fazer isso, tem que fazer o traço junto na camada do círculo, agora a gente tem que apagar essa forma do círculo aqui que ficou no início da nossa letra. E não tem outra forma de fazer isso, é só pegar a borracha e ir apagando com bastante cuidado. E depois de apagar tudo, o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. A pontinha da letra lá em cima, sem o círculo na parte de trás. Letra pronta, agora tá na hora de estilizar essa letra, deixar ela mais bonita, colocar luz, sombra, volume, enfim. Vamos lá, vamos começar. Abre uma nova camada acima da letra, clica na camada e clique em máscara de recorte. Essa camada vai ser desenhada as sombras, mas a seleção vai ser feita na camada da letra. Então seleciona a camada da letra e agora a gente vai selecionar as partes que a gente vai criar a sombra. Então vem na ferramenta de seleção, a opção mão livre tem que estar ligada e você vai desenhar literalmente a área que você vai sombrear. Essa perninha da letra D, ela tá passando por cima de algumas outras partes, então a parte de baixo tem que ficar sombreada. Então com a opção mão livre ligada, você consegue desenhar como se você estivesse passando um brush mesmo. E você vai marcar essa linha aqui. Feita essa linha mais importante, você pode fazer um quadrado para fechar essa área. Então essa é uma área de seleção. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. Faz a linha que encontra as duas formas, então essa linha aqui é o encontro das duas formas e funciona como um brush mesmo. Errou, é só desfazer com um toque de 2 dedos na tela, exatamente igual você faria se fosse um brush. Você pode fazer essa linha por etapas também, de forma mais lenta, mas eu gosto de fazer em um único traço. Você pode continuar adicionando áreas de seleção, desde que a opção aqui para adicionar esteja ligada. Então é só você ir marcando as outras áreas. Quando você terminar, todas essas áreas aqui tem que estar selecionadas. E para a gente não ter que fazer essa seleção de novo, é só clicar em salvar e carregar e clicar no mais, que todas essas áreas de seleção vão ficar salvas para uma eventual necessidade futura. Agora volta para a camada que a gente criou como máscara de recorte e é nela que a gente vai pintar a sombra. Vem nos brushes, pastinha aerógrafo, a gente vai usar o brush pressão suave com a cor cinza escuro da paleta de cores. Você pode usar o preto também. O tamanho do meu brush está em 5% e a opacidade dele está em 74%. Você vai pintar essa sombra seguindo a linha, tá vendo? Eu vou fazer a mesma forma da linha para parecer que essa linha tá passando por cima da própria letra. Entendeu? Deu para entender? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou seguir o formato da linha. Perto da linha é uma cor mais escura e quando vai se afastando da linha é uma cor um pouco mais clara. Então você pode passar um pouco mais para fora e vai ficar uma cor mais clarinha, sem muita pressão na mão para não ficar tão escuro. Pronto, a sombra tá feita, mas a gente vai suavizar ela. Então vai na camada que você criou as sombras, clica na letra N e tira a opacidade dessa camada. Pode botar aí mais ou menos uns 50%.
e muda o modo de mesclagem para multiplicação. Não é aconselhável usar a cor preta para fazer sombra, mas como a gente tem muitas cores em uma letra só, o preto é a melhor pedida aqui. Vou mudar a cor de plano de fundo para dar mais destaque para a letra. Vem nas paletas, cor de plano de fundo, e aí é só você escolher a cor que você quiser. Eu vou usar esse cinza bem escuro, vai dar um destaque bem legal na nossa letra. Agora, a gente vai fazer uma drop shadow para a direita. No lettering é chamado de drop shadow, mas aqui a gente vai usar esse recurso para dar um pouco mais de volume para a nossa letra. Então vamos lá, é só você duplicar a camada da letra colorida, então arrasta para a esquerda e duplica. Na camada de baixo, você vai clicar mais uma vez e vai clicar em selecionar. E vai parecer que a tua tela toda tá com aqueles risquinhos, sabe? Aquela indicação de que tá tudo selecionado. Você vai vir na paleta de cores e vai escolher a cor branca. Aqui na forma clássica, a cor branca fica lá no topo. Então, seleciona uma cor branca pura. Aí você vai voltar para as camadas, vai clicar na camada selecionada e vai clicar em preencher camada. Vai ficar com uma camada com a letra toda branca. Agora a gente vai puxar isso para baixo e para a direita. Vem na ferramenta de mover e arrasta um pouquinho, bem pouquinho, porque depois a gente vai arrastar um pouco mais. Dá uma deslocada nesse D branco, você vai conseguir ver aí por baixo. E agora a gente vai para o próximo passo. Volta na camada com a letra colorida, clica mais uma vez e clica em selecionar. A tela vai ficar cheia de risquinhos. Volta na camada que tem a letra toda branca e seleciona essa camada. Com a camada da letra branca selecionada, com 3 dedos você vai fazer o movimento de arrastar para baixo e vai clicar em cortar. Parece que nada aconteceu, mas olha o que a gente fez. A gente fez ficar só uma sombra da nossa letra. Ainda com a mesma camada selecionada, vem na ferramenta de mover e agora arrasta mais um pouquinho e vai fazer essa sombra. Essa drop shadow é chamada de drop shadow no lettering, mas aqui a gente está usando para dar um pouco mais de volume para nossa letra. Olha como fica legal. E aí, o tanto que você vai arrastar, né, o quão distante vai ficar, é você que vai decidir. Com esse efeito adicionado, a minha letra ficou deslocada, então eu vou selecionar todas as camadas e vou reposicionar minha letra no meio da tela, mais ou menos no meio. Bora dar uma iluminada nessa letra. Você vai abrir uma nova camada, ainda com a cor branca selecionada, a gente vai desenhar a luz por cima da letra, então a camada tem que ficar no topo. O brush que a gente vai usar, ele é nativo do Procreate, ele fica na pastinha de luminância, é o caneta de luz, esse brush aqui. Onde você vai colocar esses pontos de luz? Ao lado contrário dessa linha branca que a gente criou. A linha tá para a direita, a luz vai ficar para a esquerda. Eu tô usando o brush no tamanho de 21%, se eu não me engano, é o que eu sempre deixo. E se você pressionar muito a caneta, vai ficar tudo branco, não vai dar para ver nem um pouco ponto de luz. Então faz com a mão bem levinha. E enquanto eu vou fazendo esses pontos de luz, você já deixou o like no vídeo? Aproveita, vai lá, deixa um like, é uma forma do YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e você me ajuda também. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, se inscreve no canal, tem muito conteúdo e toda semana eu posto conteúdo novo. Sempre me perguntam como eu posso ajudar. Essa é a forma que você pode ajudar. Se inscreve, comenta e deixa like. Vou continuar fazendo os meus pontos de luz. Só faltam mais alguns. Eu vou fazer mais um aqui embaixo e mais um para finalizar. Você pode fazer nos mesmos locais que eu coloquei ou você pode fazer menos ou mais. Você decide. Então, tá aqui a minha letra com toda a iluminação. Vou mostrar a diferença. Olha a diferença que faz um pontinho de luz, né? Vou fazer também um quadro em volta dessa letra para ela não ficar aqui flutuando no meio do nada. E para isso, vamos utilizar a guia de desenho. Então, vai lá em ações, tela e liga a guia de desenho, vai aparecer a última guia que a gente utilizou. Procreate meio que se lembra, né, a última guia que você utilizou. Então, é só clicar em editar guia de desenho e voltar para a grade 2D. A cor dessa guia tá preta porque cada guia tem a sua própria cor, então é só você mudar a cor aqui para branco para a gente conseguir enxergar essa guia de desenho. Feito isso, clique em OK. E agora a gente vai abrir uma nova camada e para desenhar linhas retas eu vou ligar a assistência de desenho. Vou fazer esse quadro com o pincel monolinha, então eu vou lá na pastinha de caligrafia, pego o monolinha, não o que a gente desenhou a letra, mas o monolinha original mesmo, e vou fazer com a cor branca tamanho 3% do meu brush. Eu vou fazer um quadro que deixa a minha letra um pouco para fora, tá vendo? Eu gosto desse efeito que dá esse frame em volta da letra, mas a letra vazando, né?
Então eu vou fazer as linhas de forma que a letra fique com algumas partes para fora. Esses pontinhos aqui que ficaram errados, né, entre aspas, eu vou corrigir apagando e reforçando para minha linha ficar bem bonitinha, bem limpa. E falta lá em cima também, aqui eu vou dar só um pontinho. E aqui em cima eu preciso apagar. E é esse o quadro que eu vou fazer. E você pode fazer uma linha dupla. Aí é só fazer uma linha nova por dentro. Mesma coisa, como a gente está com a assistência de desenho ligada, você não consegue fazer linhas curvadas. Então é só seguir a guia de desenho e criar linhas bem retinhas. Quando você terminar, o seu resultado vai ficar assim. Destaque aqui a letra e eu não quero que a linha fique passando por cima da letra, então eu vou arrastar essa camada lá para baixo. É só segurar a camada e arrastar para baixo de tudo. Nesses pontos aqui que tem vazado, eu vou apagar essa camada. E para apagar com mais facilidade, desliga a assistência de desenho. Assim a borracha vai funcionar de uma forma mais fluida. E aí é só apagar essas partes aqui, porque senão fica muita informação, é linha branca por cima de linha branca, não vai ficar legal. O resultado da minha letra ficou assim. Para a gente conseguir visualizar melhor, eu vou tirar essa guia de desenho, então é só vir em ações e desmarcar a guia de desenho, a nossa letra tá ficando bem linda. Agora, para amarrar tudo, para essa letra ficar super bonita e ficar com um visual de arte finalizada, a gente vai colocar um efeito por cima. Então abre uma camada lá por cima de tudo e a gente vai pintar essa camada com uma cor sólida. Eu vou escolher esse rosinha, da minha paleta de cores mesmo, eu vou escolher esse rosa e vou usar o Drop Color para preencher a minha camada. Então arrasta a cor e preenche tudo. Você vai vir no menu de ajustes, ferramenta de ruído, você vai escolher uma dessas três opções, eu gosto da ondulação, e aí é só deslizar a Apple Pencil na tela para a direita, Apple Pencil ou o dedo. Eu vou colocar aqui mais ou menos uns 55% desse efeito de ruído. Volta na camada e agora você vai clicar na letra N e vai mudar o modo de mesclagem para multiplicação. Agora essa cor rosa vai meio que abraçar toda a ilustração e vai juntar todas as cores. Mas é um efeito que fica muito forte, então a gente tem que clicar aqui novamente, agora é uma letra M, e diminuir a opacidade. Eu vou colocar num primeiro momento 25% e vou ver como é que fica. Então bota aí mais ou menos 20, 25%. Eu achei que ficou legal. Vou mostrar pra vocês a diferença com e sem o efeito. Tá vendo? É um efeito sutil, mas que faz uma diferença. Parece que amarra todas as cores. E fica aquele efeitinho de ruído por toda a ilustração. Eu gosto bastante desse efeito, dá pra ver até na cor preta, né? Não sei se vocês vão estar conseguindo ver no vídeo, mas se você achou que ficou muito forte, ficou um efeito muito exagerado, é só diminuir um pouco mais a opacidade, pode botar mais ou menos ali uns 10, 15%. Ainda vai dar pra ver o efeito, mas vai ficar um pouco mais suave. Bom, pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar para vocês outras aplicações desse efeito. Nesse exemplo, eu usei o brush sem a variação de pressão, então aqui nas configurações em Apple Pencil, eu deixei a pressão aqui no 0 e o brush fica exatamente igual ao monolinha, porque ele é um monolinha. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a combinação de cores. Você não necessariamente tem que fazer aquela combinação que eu mostrei em um círculo. Você pode fazer um aglomeradinho de cores. Eu vou botar aqui 3 cores, as mesmas que eu usei para fazer o exemplo, é o azul, o roxo e o rosa, e vou misturar essas cores. Para mesclar essas cores, você tem que ligar o bloqueio alfa na camada, então arrasta 2 dedos a camada para a direita, vem em ajustes, toque gaussiano e arrasta a Apple Pencil para a direita para fazer essa mesclagem de cor, tá vendo? Então mesclou as cores, agora tá pronto para ser usado com a ferramenta de borrar. Não esquece de posicionar exatamente onde começa a sua linha e tem que tirar o bloqueio alfa, então arrasta com 2 dedos para a direita. Então, com a ferramenta de borrar selecionada, eu vou posicionar essa mancha de cores e aí é só fazer a mesma coisa, puxa e arrasta. Tem que posicionar exatamente em cima da manchinha de cores, senão não vai funcionar, tá vendo? Ficou super bonita e dependendo de onde você puxa, vai ficar uma cor diferente. Não faz esse movimento aqui, tá vendo? Tem que ser exatamente dentro. Então, se você precisar diminuir o tamanho do brush, diminui para você conseguir fazer esse efeito de forma eficiente. E toda vez que você usar esse efeito, ele vai sair um pouquinho diferente da vez anterior, porque a gente não consegue posicionar
de forma perfeitamente igual o nosso brush sempre. Então, antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar para vocês essa outra forma de usar o brush, ele sem pressão, e que você pode fazer aí uma ilustração abstrata, um fundo para sua arte, vai ficar super legal. Lembrando que tem que usar na ferramenta de borrar, e aí essa variação de pressão você pode acionar ou não. Você não precisa fazer 2 brushes, né? Você pode ligar e desligar essa variação de pressão do brush. Então é isso, pessoal, eu espero muito que você tenha gostado de fazer essa letra comigo. É um efeito super legal de fazer, ficam artes maravilhosas. E se você gostou de aprender esse efeito, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Aproveita que tá comentando, deixa aquele like também, me ajuda muito. E a gente se vê na próxima. Tchau!